Uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte e da cooperativa COP Brasil, Dr. Geraldo Ferreira. Vamos falar sobre coronavírus e outros assuntos, trazendo informações para você aqui no Cooperativismo em Pauta. Neste momento em que o mundo inteiro vive a situação da pandemia do coronavírus, é muito importante que a gente consiga informação segura e precisa e de especialistas na área da saúde. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Geraldo Ferreira, que é presidente do sindicato da categoria médica do nosso estado e também da cooperativa de trabalho médico autônomo e social, a COP Brasil. Dr. Geraldo Ferreira, queria agradecer mais uma vez o senhor participando do nosso programa, dessa vez como entrevistado, trazendo para a gente tantas informações importantíssimas para a nossa população. É um prazer poder contribuir para a orientação da população e falar um pouco do que é o trabalho médico nesse momento e como também as cooperativas podem atuar ajudando a conter esse que é realmente um drama de saúde pública mundial. Para a gente começar o nosso bate-papo, o coronavírus. Queria que você explicasse para a gente, para os nossos telespectadores, de que se trata, como surgiu, todas as informações que o senhor puder passar para a gente sobre o coronavírus. O coronavírus é um elemento, vamos dizer, que pode provocar doenças no ser humano e ele já é um conhecido da categoria médica e da comunidade científica, desde os anos 60. Não é? Nós tivemos, inclusive, algumas doenças já provocadas por ele. Uma delas foi a SARS, Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto, que foi importante, mas foi controlada. Depois tivemos a MERS, que foi uma doença chamada Síndrome da Angústia Respiratória do Oriente Médio, etc. Foram síndromes respiratórias que tiveram gravidade, como esta também tem. Então, nós nos deparamos agora de novo com esta mutação e ganhou uma dimensão mundial. Não havia imunidade nas pessoas para esta variação, tanto que se chama novo coronavírus, não é? E era, desde o início, um sinal de que isso podia se alastrar pelo mundo e se transformar nesta grande pandemia que realmente ameaça a humanidade. É fato que, quando se pergunta à maioria das pessoas, comparando com outros eventos, o mundo se deparou com algumas ameaças dessa forma. A gripe espanhola, né, 1917, nos deparamos com a peste negra na Idade Média, não é? Tiveram mortalidades elevadíssimas. Claro que esta pandemia encontra o mundo muito mais preparado do ponto de vista de saúde pública. Por isso ela não será, talvez, tão grave quanto essas anteriores a que nós nos referimos. Mas mesmo assim é uma coisa séria que precisa motivar todas as pessoas e todos os governos e sistemas de saúde do mundo para realmente seu combate. Doutor Geraldo, muito se fala sobre a relação entre contágio e efeitos da doença. Queria que o senhor tirasse essa dúvida para a gente. Muito se fala que ela tem um contágio muito alto, ela é muito contagiosa, e os efeitos da doença seria realmente um efeito mais brando, relacionado, parecido com uma gripe mais leve, mas tem aqueles casos também do grupo de risco, né? Queria entender com o senhor essa questão da relação entre contágio e efeitos da doença. Perfeito. E tem gerado muita confusão, sem dúvida, não é verdade? Às vezes qualquer declaração mal colocada, uma palavra mal entendida tem provocado um tumulto, porque o receio da população, nós não podemos deslegitimar esse receio, né? É um receio legítimo, claro. Não pode beirar o pânico, mas é um receio legítimo. Muito bem, é sabido que 86% da população não deve apresentar sintomas, não é? Então, isto é um fato. 86%, muitos aí, tanto que quando você tem testes disponíveis, você vai ver que o número de contaminados é alto. No Brasil, ele está baixo, mas não significa que o vírus não esteja circulando, né? Significa que nós não estamos tendo também capacidade de testar. Agora, este primeiro dado não deixa de alguma forma ser animador. 86% praticamente não tem sintomas, não é? Então, 14% entram numa faixa de apresentação de sintomas, que variam desde os mais leves, não é?
a febre, a tosse seca, normalmente seca, mas pode ser também produtiva, não é? O cansaço, vamos dizer, miastenia, a fraqueza, não é? Agora, existem sinais de alerta. Quais seriam esses sinais? Sim, a ligeira congestão nasal, etc. Sintomas parecidos com um resfriado. Mas esta é uma primeira grande questão. Alguns dizem que o termo de dizer parece com a gripe é errado porque ela tem um tropismo pulmonar muito grande e as complicações dela são da faixa de pneumonia. Sim. Então se diz muitas vezes que o que ele provoca não é síndrome gripal, é uma pneumonia. Não é? Aí é o segundo sinal de alerta. Por quê? Porque esses em torno de 14% que vão apresentar sintomas, a maioria também vai superar com facilidade. Faz-se o isolamento social desses que estão com sintomas, em torno de 14 dias, não é? Para evitar uma disseminação mais ampla. Destes, pode ser que 20% a 25% precisem de hospitalização. Então, de 14%, 20% seriam em torno de 3%, né? Do total dos 100%. Em torno de 3% da população, a 4% poderia precisar de internamento. Não é? E destes, nós teríamos aí um percentual em torno de 20% a 25% também que poderia precisar de UTI. E nestes a mortalidade é muito elevada, é em torno de 40% a 60%. Então, o que é os países que estão enfrentando bem, e aqui nós chamamos a atenção muito fortemente, nós precisamos aperfeiçoar os sistemas de saúde. E por incrível que pareça, até agora, aparentemente o país está marchando e tomando as medidas necessárias, não é? Quais são essas medidas? Leitos hospitalares disponíveis para um cuidado mais intensivo a esses pacientes que desenvolvam sintomas mais graves e UTIs com respiradores, não é? Os números mostram, o Brasil comparado com esses países onde houve um desequilíbrio total, a Itália e a Espanha, assustador, porque a China teve 3.500 casos, mais ou menos, mas a China tem 1,5 bilhão de gente. A Itália, 50, 60 milhões, igual mais ou menos parecido com a Espanha, com uma mortalidade muito elevada, né? Então, há que se questionar esse sistema de saúde. Quando a gente vê aquelas imagens da Itália, as improvisações de respiradores, inclusive o Brasil cedeu respiradores à Itália, não é? Então, me parece que estes dois sistemas, apesar de serem na Europa, apesar de serem em países desenvolvidos, aparentemente não tinham um volume de um número de leitos ou de UTIs suficiente para esta crise, né? Talvez para as condições normais, sim. Até agora, o Brasil está saindo mais ou menos. Há também outro detalhe que as pesquisas mostram, que em climas quentes, a disseminação do vírus aparentemente é menor. Não é? Então, entram muitos fatores. Sim. Mas o fato é que nada disto ameniza os cuidados que nós devemos ter. Depois, mais no final, nós podemos tocar que vai haver um momento onde, evidentemente, o mundo não vai tolerar uma quarentena tão intensa, não é? Um isolamento social dessa monta, porque aí desarticula toda a sociedade, né? Inclusive, nós poderemos ter, com a continuidade, problemas sociais gravíssimos, não é? Mas isso tudo seguindo as orientações dos epidemiologistas e o quadro que se apresentar momento a momento. Qual seria o momento dessa pessoa procurar ajuda médica? E ou a outra pergunta é se o isolamento social é de fato um fator de determinação para evitar a disseminação do problema do coronavírus. A procura dos médicos é relativa. Quando você não tem um sistema de saúde muito pronto, a recomendação tem sido de que as pessoas com os sintomas gripais, né, leves, elas se isolem ou façam um distanciamento social, fiquem em suas casas e se isolem para evitar a contaminação. Já que o país como um todo foi declarado zona, não é, vamos dizer, da epidemia, de formas que, pela dificuldade de testar, não é, que seria o ideal, quer dizer, alguns países testaram profundamente esse paciente, teve o sintoma, vamos testar para ver se é coronavírus, né? O Brasil foi considerado, se há um sintoma suspeito, considere como se fosse. Então, essas pessoas que têm sintomas gripais deveriam promover o distanciamento social, não é? E isso é a primeira grande recomendação. A segunda,
Se há horário estendido na unidade de saúde, ela pode consultar a unidade de saúde sobre a possibilidade de ir para uma averiguação médica. É questionável, porque ela, estando contaminada, pode ser um elemento de transmissão. Então, primeiro passo seria o distanciamento social. Agora, sinais de alerta: febre alta, não é? E dispneia, desconforto respiratório. Esses são sinais de alerta. Esses devem ir às unidades de saúde para fazer sua averiguação, se necessário, medicações, se necessário, internamento e acompanhamento e até monitorização do seu quadro de uma forma mais intensiva. Mas os primeiros sintomas e sintomas leves, a providência inicial seria o isolamento e medicação sintomática. Eu vejo também que o Brasil, apesar da gente sempre dizer que o Brasil é um país atrasado, terceiro mundo, etc., tudo, mas eu vi que o nível de conscientização das pessoas está relativamente bom. As pessoas, quando vão às ruas, elas estão procurando usar a máscara. Eu acho isso importante. Vi também no Rio de Janeiro que as primeiras providências de desinfecção dos locais públicos, como paradas de ônibus, ambientes de postos de saúde, área externa, etc., estão sendo lavados com solução de hipoclorito, né? Quer dizer, que é água sanitária, com tudo. Então, o Brasil, ele está fazendo as medidas adequadas. E mais, ele está ampliando a sua rede assistencial, que eu espero que fique permanente, não é? Eu, às vezes, faço algumas críticas a essas improvisações. Vou pegar um hotel para transformar. É bom que se cuide da rede existente. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 80 leitos para ser ampliados ali no Dioclésio, então o governo tem que centralizar para terminar essa obra. João Câmara, temos 80 leitos disponíveis, então tem que terminar e equipar esses leitos. Temos que ampliar um pouco a cobertura do número de profissionais. Então, se essas medidas forem tomadas e nós realmente melhorarmos um pouco a oferta dos serviços de saúde da população brasileira, será um avanço. Depois de tudo passado, nós teremos uma saúde melhorada. Outra coisa muito importante é que a saúde pública virou foco para as pessoas. Então está todo mundo de olho, percebendo as suas fragilidades, mas também as suas forças, as suas potencialidades. A força de trabalho, os médicos, os trabalhadores da saúde, as unidades, o número de leitos de UTI, de respiradores que nós temos. Tudo isso está sendo observado. E ao fim de tudo vai ser feito um balanço. Até agora, o Brasil tem se comportado relativamente à altura da crise. Vamos ver se continua assim. Doutor Geraldo, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco falando mais sobre coronavírus e aprofundar essa questão do trabalho médico que o senhor citou agora. Cooperativismo em Pauta volta já. O cooperativismo escreve muitas histórias de transformação. Reunimos algumas delas para mostrar o que o cooperativismo tem de mais forte: as pessoas. Quem conhece o cooperativismo sabe que o cooperativismo faz a diferença. Eu não vivo o cooperativismo só na escola. Eu levei isso para minha vida já. Ela tem essa facilidade de unir. E isso é que é o bacana dentro de uma cooperativa. Websérie Somos Coop, assista e compartilhe. Estamos de volta com o Cooperativismo em Pauta, recebendo hoje o Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte e da Cooperativa de Trabalho Médico Autônomo e Social, a COP Brasil. Falávamos no bloco anterior sobre essa questão estrutural. O senhor, enquanto presidente do sindicato, tem realizado visitas às unidades hospitalares do nosso estado, primeiramente aqui pela capital, mas com certeza também pelo interior. Queria que o senhor trouxesse para a gente um panorama do que o senhor encontrou nessas unidades médicas aqui do nosso estado. Bem, primeiro os profissionais presentes, não é? Isso realmente merece o aplauso. A força de trabalho médica e os trabalhadores da saúde estiveram nos seus locais de trabalho e nossa função foi pedir a proteção para esses trabalhadores para que eles não se contaminassem, porque a experiência nos outros países mostraram que a força de trabalho médica era a primeira a ser contaminada, porque está na linha de frente do atendimento. Portugal, 20% de sua força de trabalho foi contaminada, Espanha, números semelhantes, etc.
Itália também. Muitos morreram, né? Chefes de serviço importantes, inclusive no Brasil, médicos no Rio de Janeiro, deram suas vidas, não é? Em prol do combate e da luta pela saúde da população. Então, os profissionais presentes. A grande preocupação nossa, no primeiro momento, garantir os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, que na classe médica eles vão desde gorro, máscara, luvas, capote, óculos de proteção, né? Que seriam os elementos essenciais para este atendimento. Claro, numa graduação, não é? O que nós observamos na maioria dos locais foi um certo retardo e uma certa dificuldade na oferta, desde o álcool gel até da máscara. Por enquanto, a maioria dos serviços se restringe a isso. Nós tivemos uma reunião esta semana com o secretário estadual, já tínhamos comunicado ao secretário municipal também, estadual e municipal, daqui da região da Grande Natal, a necessidade de fornecimento de todos os itens, cobrando também que os profissionais mais idosos, acima de 60 anos, e com doenças crônicas, imunodeprimidos, pacientes que estão em tratamento de câncer, etc., ou asmáticos, de POC e tal, que eles sejam tirados da linha de frente. Não é deixar de trabalhar, a equipe médica não pode. É tirar da linha de frente do atendimento e ser colocado para orientação, outros tipos de procedimento que permitam a sua colaboração neste momento difícil para a população. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: os médicos têm se comportado com muito heroísmo, como toda a força de trabalho da saúde, desde o zelador, a pessoa que faz a limpeza, até os gestores com responsabilidade, e nós estamos acompanhando passo a passo. As denúncias que nos chegam, nós cobramos que elas sejam resolvidas. Doutor Geraldo, brevemente, a saúde do nosso estado ganha mais um reforço com o trabalho da COP Brasil. A gente estava conversando sobre a cooperativa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como está a situação da cooperativa hoje. Perfeito. Eu gostaria também de lembrar que nós estamos em plena vigência da vacinação para a gripe. Sim. É muito importante, não é? Nesse primeiro momento, idosos e profissionais de saúde. Muito importante, porque pode evitar a concomitância de doenças que poderá tornar o quadro muito mais grave, né? E nós sabemos que o Brasil, por volta de abril, aí começa essas epidemias de gripe. Então, muito importante se vacinar contra a influenza. E eu vi também que a Secretaria tomou a providência de fazer vários sistemas de vacinação, tipo drive-thru, etc. Tudo isso é importante. Então, minha recomendação é que a população se vacine. Muito bem. As cooperativas médicas como um todo, vamos assim avaliar, né? Várias cooperativas do Brasil tomaram uma providência do ponto de vista econômico que eu acho relevante. Aqui em Natal ainda não tomaram, não é? Mas, por exemplo, Unimedes de vários locais do Brasil, os profissionais tiveram suspensos os atendimentos ambulatoriais, conforme recomendação da ANS, mas, evidentemente, são profissionais autônomos que precisam de seus rendimentos para sobreviver. Então, algumas Unimedes tomaram uma providência louvável de continuar o pagamento baseado na sua produção anual, ou seja, dividiu-se a produção anual pelos meses e esse mês que ele vai ficar sem trabalhar, ele vai continuar a receber. Muito boa providência que eu, inclusive, uso para sugerir as nossas duas grandes cooperativas aqui, a Unimed, no caso, não é? A Colpimed também, tem muitos profissionais acima de 60 anos que precisariam ser afastados, mas para não trazer um prejuízo econômico de grande monta para esses profissionais, é preciso que essas estruturas que têm algum poder econômico, elas pensem na possibilidade de salvaguardar financeiramente esses profissionais. Coop Brasil. Nós somos uma cooperativa iniciante, não é? Estamos com a estrutura hospitalar mais ou menos pronta e dia 16 de abril agora nós deveremos inaugurar o nosso hospital. Na hora que tiver inaugurado, será um serviço de urgência e emergência que estará aberto para toda a população. Evidentemente, será uma colaboração também neste momento difícil. É uma cooperativa que vai fornecer serviços de várias naturezas, né? Laboratoriais, por exemplo, como dosagens, quem quiser testar, não é? Para coronavírus, etc., vai haver kits, etc., tudo isso, a cooperativa vai prestar serviços em todas essas áreas. E, inicialmente, nesta crise, nesse serviço de urgências, não é?
a população que precisar recorrer terá também disponível este serviço, a oferta deste serviço. Os outros de maior complexidade e que possam ser programados, nós vamos acompanhar passo a passo a evolução desta pandemia, de como ela se comporta, e na medida em que superarmos isto, todos os serviços estarão disponibilizados para a população. Doutor Geraldo, queria agradecer demais a presença do senhor, as informações que o senhor trouxe, deixar a nossa Câmara à sua disposição para as considerações finais. Pois não. Eu gostaria de dizer que, apesar da gravidade do momento, nós estamos avaliando o quadro como um todo e cobrando que esta melhoria da rede ela tenha continuidade na sequência depois da epidemia. Quero também dizer que boa parte da população brasileira está cumprindo realmente com os cuidados, não é? Usando máscaras quando sai, protegendo os seus idosos, e isto é muito importante. Claro que nós vamos chegar a um momento, eu não sei quando, não é? Que as coisas vão ter que começar a voltar à normalidade. Mas isso tem que acompanhar dados epidemiológicos de supressão da contaminação, de superação desta onda de possibilidades de óbitos. Então, quando a coisa se equilibrar, então a gente tem que se preparar para voltar ao normal. Agora, outro cuidado importante. Mesmo quando o trabalho voltar, o cuidado com o grupo idoso e de doenças crônicas precisa continuar. Então, gradualmente, a sociedade precisa se preparar, né, para a retomada de sua vida normal, mas aguardando os dados epidemiológicos que permitam isso com segurança. Obrigado, doutor Geraldo. Obrigado também a você pela sua audiência. Eu lembro que se você faz parte de alguma cooperativa e quer vê-la no nosso programa, ligue 3605-2531 e agende sua pauta. A Casa do Cooperativismo Potiguar está funcionando em regime de home office. Todos os profissionais e colaboradores da casa estão aptos e preparados para atender as demandas das cooperativas. Na próxima semana, a gente volta com mais um Cooperativismo em Pauta. Nos siga nas redes sociais e a gente espera você na próxima semana. Até lá!